Glória a Deus. Quantos estão alegres, digam amém. Glória a Deus. Motivo de alegria poder estar na casa de Deus. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Nós temos a marca da promessa. E essa marca, ela não pode ser revogada, porque quem fez foi o Senhor. Glória a Deus. Está ali conosco minha prima Cristiane. Glória a Deus. Nobre evangelista Ricardo, sua digníssima irmã Camila e os nossos irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais. A irmã Marta Santos pede oração. Nossa irmã Maria de Bezerra está nos assistindo também. É de fato que já sabemos que o Senhor fez grandes coisas por nós. Amém? Quantos acharam Lucas capítulo 24? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. O pastor Roberto, ele leu o texto de Mateus 28 e eu havia meditado em Lucas capítulo 24. Todavia, a palavra de Deus se renova a cada manhã e tem alimentado cada um naquilo que nós precisamos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham separado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões, com os vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, e lhe disseram: por que buscai o vivente entre os? Por que buscar o vivente entre os? Algumas traduções vão dizer: por que buscais aquele que vive entre os mortos? Versículo 6. Não está, glória a Deus. Mas, dê glória a Deus. Continuando, lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia glória a Deus. Poder sentar dando glória a Deus. A palavra de Deus é boa. Certo compositor da nossa harpa cristã disse em uma das suas canções: porque ele posso crer. Vamos cantar essa canção 545 da harpa cristã. Porque ele vive. Eu creio que o meu amanhã não será o mesmo, porque ele vive. O que ele faz agora, eu entendo lá na frente, porque ele vive. A esperança para a árvore que foi cortada, porque ele vive. Ele pode escrever toda uma nova história, porque ele vive. Como já foi falado aqui essa noite, com grande gratidão a Deus, que entregamos ao Senhor o início da nossa semana. E bem-aventurado, diz a Bíblia, é aquele que descansa no Senhor, aquele que se entrega ao Senhor. O salmista no Salmo 37 vai dizer que entrega os teus cuidados ao Senhor, confie nele e tudo ele fará. Chegamos numa data comemorativa para alguns, mas para a Igreja de Jesus todos os dias é motivo de alegria. Uma vez que sabemos que Jesus, ele está conosco. A Páscoa do mundo é muito limitada, a da gente se sobressai. Lá fora é chocolate,
nós temos a palavra. Lá fora é um coelho, nós temos o Cordeiro de Deus. Amém? Glória a Deus. Pois bem, hoje vamos falar do maior missionário que a igreja já teve. Esse missionário se chama Jesus. Esse missionário que, como o evangelista Ricardo aqui citou, que foi o fundador, o criador de todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, que ele estava nos céus e teve prazer, conforme João capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Toque no seu irmão e diga: Jesus. Mais forte: Jesus habita dentro de você. Glória a Deus. Esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele esteve no céu com o Pai. E ouvimos alguns dias atrás um pregador falando que ele disse: Pai, me permita descer lá na terra. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega, desde o seu nascimento, o cenário por onde Jesus passa, ou as pessoas que são envolvidas por Jesus na sua vida, tem a sua vida de imediato, tem um impacto transformador. A saber, quando Maria e Isabel, o sal da Maria, e elas se juntam, as crianças começam a saltar dentro do seu ventre, porque ali estava o Criador do mundo, Jesus, e do seu lado estava João Batista, ainda criança. E esse Jesus, como falamos aqui, que ele fez carne, ele veio o prazer de habitar no meio de nós. E quando Jesus chega, ele cumprindo o seu ministério, ele vai até o Jordão. E quando chegamos até o Jordão, ali o Pai se manifesta. João Batista, naquela sua humildade e reconhecimento, quando ele vê Jesus e as pessoas estão lá, e João Batista está batizando, ele está missionário, ele está cumprindo o ministério, ele está pregando a palavra. E pregar a palavra levanta-se pessoas contra nós, sim, mas maior é a promessa que ele nos fez. Se apegue nas promessas e viva o sobrenatural de Deus. Chegam para João Evangelista em casa e dizem: olha, Jesus está ali. Aí João Batista: parece esse é de que eu tenho falado todo esse tempo. É dele que eu estou falando. João Batista está batizando e ele começa a chamar as pessoas de víboras, de raça de víboras, e começa a juntar. Mas quando Jesus chega no tanque batismal, o pastor Roberto, que o João Batista para e as pessoas perguntam: quem é esse, João? Aí João disse: esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É esse que eu estou falando, Jesus. Mas pare cá para pensar comigo. Jesus foi batizado? Sim. Cumpriu o seu ministério? Sim. Agora, chegou o momento que Jesus está chegando no fim dos seus ministérios aqui na terra. Mas antes de Jesus entrar na parte final do seu ministério, Jesus, ele curava. Jesus, diz a Bíblia, que ele perdoava os pecados. Jesus, ele era a prova viva do amor. Jesus não julgava. Jesus, ele não escanteava. Jesus tinha prazer de dizer: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, porque eu vos aliviarei. Aí ele diz: Ricardo, sabe por que eu falo isso? As pessoas não estão entendendo e falam assim: olha, o meu jugo é leve, é simples demais, basta você me aceitar de bom grado. Aí diz a Bíblia, pastor Roberto, que Jesus vai até uma mulher possessa por demônios. O nome dela, Maria
Madalena. E aquela mulher teve um encontro com Jesus. E naquele encontro com Jesus, ela teve a sua vida transformada. E coisa boa é quando nós nos encontramos com Jesus. E o encontro que devemos ter com Jesus é sincero, é transparente, é adorar a Deus, independente da situação. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Se Ele agir, Ele é Deus. Se Ele não quiser agir, Ele continua sendo Deus. Se Ele quiser salvar, Ele é Deus. Se as pessoas não quiserem se salvar, Ele continua sendo Deus. Se a porta financeira se abrir, Ele é Deus. Todavia, se as portas se fecharem, se a necessidade bater na minha porta, Ele continua sendo Deus. E Jesus está lá, libertou Maria Madalena. Depois você vai entender porque eu falei especificamente dela. Pois bem, Jesus é acusado, levantam-se acusações contra Jesus, e o Império Romano, e o sistema político, e o sistema religioso se levantam contra o nosso Salvador. Qual a acusação contra ele? Nenhuma. Jesus não pecou. No meio do julgamento, o evangelista Ricardo, ele está calado, não fala nada. Até que um dia, naquela prisão, o rei, achando que era alguma coisa, disse: olha, eu tenho poder para livrar você. Eu posso libertar você. A único, como diz aquela canção, a único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o louvor, a exaltação. Aí Pilatos disse: eu posso te libertar. Ele falou assim: nenhum poder você teria se do meu Pai não viesse. Jesus, ele vai com seus discípulos para o Getsemane. Naquele momento de angústia, Jesus vai recorrer ao Pai em oração. Será que não é isso que estamos precisando nesses últimos dias? Recorrer ao Pai em oração. Isso é importante, evangelista Ricardo, mas também precisamos entender que sozinho não conseguiremos. Precisamos de amigos diante de Deus. Jesus está dando um exemplo para a gente, irmão Douglas, que a gente na via ou do processo de Deus, vamos precisar orar, mas vamos precisar de amigos. Vamos precisar de companheiros, a qual podemos abrir o nosso coração e dizer: olha, eu sinto isso, porque a dor interna é grande demais para segurar sozinho. E Jesus disse: eu sei que meus amigos são limitados, então vamos juntos ao Pai, buscar a Ele em oração. E a Bíblia vai dizer, pastor Roberto, que Jesus vai com seus discípulos para o Getsemane. E naquele momento ele disse: fiquem aqui. E chamou amigos mais íntimos. Disse: vamos mais adiante. E Jesus está com aquela dor, porque ele já previa que a cruz esperava. O plano estava traçado. E ele não podia falar, porque os discípulos por certo escandalizariam. Ele disse: ficai aqui, que eu vou mais além. Jesus sempre estará
na nossa frente. Ele sabe que sozinho você não consegue, então ele diz: eu vou na sua frente. Você talvez sozinho você ficava até aqui, e a pergunta é: Deus, por que eu estou aqui? Porque Jesus está na sua frente. Senhor, por que eu estou aguentando até aqui? É porque Jesus está na sua frente, e Ele sabe que se Ele não for na sua frente, você cai. Eu preciso orar. E aqui é uma figura nítida do santuário de Deus, do tabernáculo de Deus. Os 12 simbolizam o santuário, os mais chegados, o átrio, e para onde ele vai sozinho, o Santo dos Santos. Ele sabe disso. Irmão, nada está na Bíblia por acaso. Tudo está escrito. Naquela ocasião, Jesus ora: Pai, eu não estou aguentando a dor, mas me permita lhe fazer um pedido, Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. Jesus não quis desistir pela gente, Douglas. E se possível, todavia, Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. A vontade de Deus é muito maior do que a nossa. A vontade de Deus é que a gente não desista. A vontade de Deus é que a gente ande no só propósito. Esse Pai, faça a minha vontade não, Pai. Faça a tua. E lá na frente, quando Ele fecha as suas bocas, os discípulos estão atormentados. Ei, Jesus entende quando a gente fracassa, Alex. Jesus chega e diz: vocês não puderam orar nem uma hora comigo. Cuide, se recomponha e volta. E quando Jesus volta, eles estão dormindo de novo. Mas Jesus não lança ninguém fora. Vocês não puderam orar comigo, mas eu orei por vocês. Muitas das vezes é assim, né, Ricardo? A gente pode orar, mas Ele ora. A gente não consegue falar, mas Ele fala. A gente não consegue expressar, mas Ele se expressa por nós. Aí quando Jesus vai, os discípulos: olha, a guarda está aqui para te buscar. Jesus tinha ciência de que Ele estava fazendo a vontade de Deus. Qual é o preço que a polícia vem buscar? Ele fica, ele foge. Jesus vai ao encontro dos soldados e diz: eis-me aqui, me levem. Irmão, que mensagem é essa? Eu quero que você reflita o que o nosso Jesus passou por você. Jesus é preso, e Jesus é levado às autoridades da época. Jesus passou por 6 julgamentos: 3 dos romanos e 3 dos sinédrios. E como a Bíblia é maravilhosa, Jesus está calado. E eu te convido a abrir a Bíblia agora, Isaías 53, versículo 7. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Jesus está sendo acusado de uma série de coisas. Mas diz a Bíblia, Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a sua boca. Jesus está calado. E há um ditado aí fora que diz: quem cala consente. Com Jesus é diferente. Quem se cala tem razão.
Quem se cala, Douglas, tem razão. Paulo vai dizer: sendo, pois, justificados com Cristo, eu tenho paz com Deus. Ele está calado, mas está com a razão. Ele está calado, mas ele está com a verdade. E Jesus falou: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Jesus está calado, missionário Filipe, perante o Sinédrio. Tudo tramado contra Jesus. Tem um livro interessante, uma editora chamada Juspode, que fala: o julgamento de Jesus à luz do direito. Estava tudo errado ali. Respeitaram os trâmites a ter seguido, porque o intuito do diabo era acabar com o nosso Salvador. Jesus está calado. Sabe quem Deus usa para justificá-lo? A mulher do rei. Mateus 28 vai dizer que a mulher dele disse: meu filho, eu tenho observado que esse homem está sendo levado de um lado para o outro. E se não acharam defeito nele no primeiro julgamento, por que achariam no segundo, Alex? Por que achariam no terceiro? Começam a levar da esquerda para a direita e ele está calado. Nesse meio, Jesus é espancado, Jesus é açoitado, e ele está calado. E a mulher disse: meu filho, essa noite eu sofri por esse homem. Essa noite eu não consegui dormir por ele. Meu filho, esse homem, ele é justo. Ele não cometeu delito nenhum. As palavras daquela mulher tocam o coração do seu esposo. Sim, tocam. Prova, vamos para a Bíblia. Era chegado a Páscoa. E o rei, ele poderia libertar o homem aprisionado pelo sistema. E ele, no intuito de soltar Jesus, o que é que ele faz? Eu vou pegar o pior que tem e vou colocar diante do povo. Eu vou pegar o pior que tem. Qual o pior que tem? Barrabás. Irmão Luiz Carlos, Barrabás era o inimigo nítido do governo, roubador, assassino, o pior de todos. E do lado dele está o nosso Jesus. Mandou o rei e disse: olha, hoje é Páscoa, eu posso soltar um dos presos. A quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? O texto vai dizer que as pessoas compradas diziam: solta Barrabás, crucificam Jesus. A nossa lógica humana vai conseguir entender? Eu não conseguiria entender. Mas interessante, isso é profecia bíblica. No livro do Êxodo vai dizer que na Páscoa o sacrifício deveria ser de um cordeiro, e esse cordeiro deveria ser sem mancha, sem mácula, sem defeito e sem pecado. Estão colocando um cordeiro todo defeituoso chamado Barrabás ao lado do meu Cristo, sem defeito, sem pecado. E talvez se Barrabás fosse para a cruz, nós não estaríamos aqui. Se Barrabás fosse para a cruz, a sua casa não seria uma bênção. Se Barrabás fosse para a cruz, nós não teríamos esperança. Mas quando Jesus foi para a cruz, a gente achou através dele um novo e vivo caminho. Prendam Jesus. E o nosso adversário
pensou: acabei com eles. E o Pai estava dizendo: surgiu um novo caminho para a minha igreja. Jesus vai para a cruz, calado, sofre as piores torturas. Lembra que eu falei para você que ele foi açoitado com uma arma chamada azurrag? Pois bem, segundo a história vai dizer que alguns dos condenados não suportariam aquelas chicotadas, porque ele apanhava de costa e em alguns momentos virava de frente. Por quê? Era o pior castigo para uma pessoa que cometia pecado. Mas Jesus não cometeu pecado nenhum. Aí você pergunta: irmão, por que Jesus não morreu ali naquela açoite? Claro, diz a Bíblia, Jesus falou assim: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Eu vou entregar de oferta voluntária para o Pai, para o meu povo. Jesus está lá na via da crucificação. E Jesus na cruz, ele está lá. E o povo está lá na cruz. E Maria Madalena está no pé da cruz. E Jesus está lá. E colocam duas pessoas perto de Jesus. Dos ladrões, enganadores, com a sua vida toda destruída. Está Jesus lá na cruz agonizando. Até que o diabo entra no coração de um e diz: ei, sai daqui, tu não é Deus. Tira a gente daqui também, rapaz. O diabo, ele é especialista em nos tentar no momento de fraqueza. Mas crente é diferente. Crente é diferente. Quer que eu prove? A Bíblia. Paulo vai dizer: Ricardo, quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Eu vejo que eu não consigo sozinho, mas em Jesus eu consigo. Se eu falar, eu vou me precipitar, então vou me calar e vou ficar em oração e Ele vai falar por mim. O Espírito Santo equilibra e convence o ladrão do pecado, da justiça e do juízo. E disse: pare de atormentar ele. Ele não fez nada. Nós estamos aqui porque nós merecemos. E qual a acusação que tem sobre Jesus? Ele é justo. Em cima da cruz de Jesus colocaram uma placa: Rei dos Judeus. O ladrão disse: Rei, eu acredito no seu reinado, porque o Senhor não falou nada até agora. E o Senhor está com a razão. Vou te fazer um pedido. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: ainda hoje. Não é amanhã, é ainda hoje. Eu vou ser o Senhor da sua vida. Você entrará comigo no paraíso. Jesus é um Deus de oportunidade. Missionário até no último momento da cruz disse: eu vou salvar. Mas não presta, mas para mim presta. Mas tem defeito, mas eu sou especialista em tirar defeito. E escrevi uma nova história. Pregam na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Deus, Ele é perfeito. Eu falei com o evangelista Ricardo já tarde ainda, me recordo, mas não falamos sobre Bíblia. Você sabia que o espinho
vai surgir espinhos e abrolhos na Bíblia, vai ser a mesma coisa. Após o homem pecar, não tinha espinho até o homem pecar. Interessante, o diabo derrubou o homem no Éden. Jesus restaura a humanidade no jardim, no Getsemane. O diabo pensou, como João tem na primeira profecia bíblica, e o diabo morderá o calcanhar do homem, Gênesis 3,15. Mas quando vem Jesus, ele vai esmagar a cabeça da serpente, escrevendo a oportunidade para a gente. Jesus pega e recebe a coroa de espinho. Interessante que aquilo ali no reino espiritual também tem um significado. Era praxe, quando o rei derrotava o outro rei, ele pegava a sua coroa e colocava sobre a cabeça. O reino espiritual está dizendo: Satanás, me dê a coroa, porque eu venci o mundo de novo. Ele não perde para ninguém. E após ele salvar aquele homem na via da crucificação, Jesus salva o ladrão e o outro por si próprio perde a salvação. Claro, nós temos o livre-arbítrio. Nós aceitamos a salvação ou rejeitamos ela. Todavia, Deus é fiel e estará pronto a nos ajudar e acertarmos o caminho. Na via da crucificação, ele dá o brado: Pai, está consumado. Aquilo que o Senhor para mim designou a fazer, eu fiz. Diz a Bíblia, quando ele se entrega por amor de nós. Como falei, o salário do pecado é a morte. Jesus nunca passou por esse banco para requerer esse pagamento. Ele se deu o favor de nós. E quando ele fez isso, diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto. Interessante, a Bíblia tem seus detalhes. Se rasga de baixo para cima, poderiam dizer: alguém rasgou, mas não, foi de alto a baixo. E as pessoas eram grossas. Pois bem, o nosso Cristo se entregou por amor de nós. Agora você entende que Jesus fala com a gente através do culto. Se lembra que foi cantado aqui para te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Eu vou me prostrar, eu vou me derramar aos teus pés, Senhor. Pois bem, não perca a oportunidade de adorar a Deus. Está lembrado que quando Maria vai quebrar o vaso perante o Senhor, as pessoas tentam impedi-la. Jesus falou que não impeça. Ela está me embalsamando porque não vai dar tempo de me embalsamar no terceiro dia. Então o que é para você fazer para Deus, faça hoje, porque amanhã pode não dar tempo. Jesus está dizendo: calma, deixa ela cumprir o que ela tem para fazer, porque isso tudo está traçado diante do meu Pai. No terceiro dia, como era de praxe, embalsamarem o corpo. Quando as mulheres vão cumprir aqueles rituais, diz a Bíblia que a pedra estava removida e no lugar estava vazio. Jesus havia ressuscitado. E as mulheres, é por isso que a Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia ela não faz distinção de cor, raça, credo. A Bíblia faz menção apenas do nosso Salvador Jesus, e tudo aponta para Ele. Quando Jesus, as mulheres chegaram no capítulo, chegamos aqui no capítulo 24 de Lucas, e a Bíblia vai dizer que quando chegaram lá, muito cedo. Interessante que em Mateus capítulo 28, o pastor Leo vai dizer que houve um estrondo, um terremoto. Houve um terremoto. E Deus não faz nada por acaso. Aquele terremoto foi para remover a pedra, porque a pedra ela não conseguiria remover.
Então Jesus está fazendo, faça a tua parte, que eu continuo fazendo a minha. Aquilo que você não consegue fazer, deixe com Deus, mas pelo amor de Deus, faça a sua parte. O Senhor sabe que a gente não conseguiria remover, mas de manhã houve um estrondo e a porta da tumba ficou aberta, o caminho foi aberto, como falamos. Jesus ressuscitou e elas chegam de manhã para embalsamar o corpo, mas já havia sido embalsamado naquela ocasião com aquele vaso, com aquele perfume caro. E elas chegam, diz a Bíblia, que elas estão lá trêmulas, nervosas, porque elas foram procurar o seu mestre e não acharam. E elas veem ali 2 varões. Interessante, quando a angústia é grande, quando a dor é grande, quando a preocupação é grande, nós esquecemos de muitas das vezes da promessa que Deus nos fez. É terceiro dia. Aqueles varões não são varões naturais, sabe por quê? Eles estão com os vestes resplandecentes. A Bíblia vai dizer que elas estão com o rosto abaixado para o chão, até que recebe a maior notícia da história, a maior notícia que a humanidade já poderia ouvir. Que notícia é essa? Ele não está aqui. Ele não está mais aqui. O lugar está vazio. Ele ressuscitou. Aleluia. Quando ele ressuscita, o que é que aponta? Promessa de Deus feita é promessa de Deus cumprida. É desse tempo que ele falou que os homens se iraram contra ele. Fala, vão destruir o templo de Deus em 3 dias. Vai ser reconstruído. Como que pode? Como é que se destrói uma estrutura dessa aqui e em 3 dias volta para o mesmo lugar? Jesus está falando dele. Cá para nós, você, eu, nós somos o templo a qual o Espírito Santo habita todos os dias. Vós sois templo do Espírito Santo. É desse templo que Deus quer que você cuide. É desse templo que Deus quer que você guarde. É desse templo que Deus quer que você preserve. Não está aqui. Ele ressuscitou. E quando Jesus volta, disse: Maria, você foi rejeitada por tantas pessoas. Maria Madalena, rejeitada pela sociedade, rejeitada pelos discípulos, porque ninguém acreditava nela. Mas Jesus acreditou. E quando Jesus acredita na gente, o investimento é certeiro. Eles podem, quando Jesus, você vai ver a partir do versículo 49, na crucificação, Pedro não estava lá porque negou, Maria estava lá. Judas, que era aquele acusador politicamente correto, não estava, mas Maria estava na cruz, vendo a agonia de Jesus e chorando. Por certo ela dizia: Ele me encontrou no momento que eu mais precisei. Ele me amou quando todos me viraram as costas. Ele me abraçou quando eu era escanteado. Eu não largo Jesus por nada. Eu vou ficar aqui na cruz com Ele. Quando descer, eu vou lá também. Mas eu não vou abandonar aquele que investiu em mim. Eu quero falar com isso. O investimento de Deus na nossa vida é alto. Ninguém faria o que Ele fez. Ninguém cuidaria como Ele cuida. Ninguém amou como Ele nos amou. Ninguém nos abraça
como Ele nos abraça. Ninguém nos consola como Ele nos consola. O amigo pode virar as costas, o homem pode virar as costas, mas Jesus está sempre conosco, dizendo: eu não desisto de você, eu não abro mão de você, eu não desisto de você. Tem uma canção que fala isso, né? Ele não desiste de você, Ele se importa com você. E Ele, o Cordeiro de Deus, tirou o nosso pecado e disse: o novo caminho foi aberto, caminhe por Ele, ande por Ele.